tudo bom? Vamos começar uma live com o Bruno. Só colocar o meu filtro. Que filtro é esse? Esse também é bom. Cecílio. Olha esse cílio, gente. Oi, gente. Vamos esperar um pouquinho só. Peraí, deixa eu ligar aqui. Deixa eu escrever aqui, peraí. Live com... Oi, Rose. Oi, Edna. Peraí, deixa eu já chamar o Bruno, que o Bruno já prontamente está aqui. Deixa eu botar meu filtro de novo. E aí, Bruno? Olá, Tudo bom? tudo jóia? E aí, como você está? Tô bem, Gente, saudade, né? Da gente se ver, se abraçar. muita. Nossa, Como faz falta, né? O encontro. Como faz faz, falta. Impressionante, né? faz. Por mais que a gente tenha tecnologia, nosso serviço nunca vai substituir o aperto, né? O calor humano. Pois é, né? Ai, tem um monte de gente aqui, gente. Que legal. A Conceição, a Gisela, Solange. Solange é Solange é sua minha mãe? mãe, é minha mãe. Opa! Bom, Bruno, é, foi sem querer. Acabou que a linha matriz das lives que eu tô fazendo é a mudança. Sim. Sem querer, a gente sabe que não é tão sem querer assim, né? É, Mas porque eu gosto... Bom, o nome do meu trabalho eu batizei como Caminho da Transformação Interior, né? sim. Então, as pessoas sempre me perguntam, né? Ah, mas mudança sempre... né? Mudança é assustador, mudança pode não ser legal, né? E eu sempre martelo no contrário, né? Gente, mudança é bom, né? Sim. Mudar é bom. E aí eu pensei em você porque eu sei que você vem de uma história totalmente diferente, que não tinha nada a ver com terapia, não tinha nada a ver com Sim. constelação. E a minha história também é um pouco essa, né? Então eu acho que fazer uma live, a gente falar sobre isso, talvez, quem sabe, né, a gente não inspire alguém a tomar coragem e falar, quer saber? Também vou, né, mudar. É. Então, queria que você se apresentasse para as pessoas e contasse um pouco aí da tua história, né? O que você fazia antes no mundo normal, digamos. Então, agradeço o convite, Cris, gratidão por estar aqui, pela oportunidade. Fazendo uma estreia agora pelas telas, né? Sem óculos. Muito bem! Você é tão bonito! Aceitei o desafio. Muito Algo bem. difícil, mas é o se permitir, né? É a mudança, a Exatamente. transformação. Exatamente. Hoje, né, terapeuta sistêmico, constelador familiar, mas minha carreira começou, né? Fiz administração na faculdade e comecei no mundo corporativo. Então, até ontem estava relembrando algumas imagens. Comecei na Arthur Andersen, em 2001, Nossa! poucos dias antes do atentado, em setembro, dia 3 de setembro, para ser mais preciso. Eu comecei meu Você tá trabalho. brincando. Ah. E foi meu E primeiro você fazia emprego. o quê? Você fazia o quê? Eu Você entrei, começou, então, na como? verdade, assim, eu já entrei na empresa sem saber muito o que que era. Mas fui chamado, achei bonito o nome, fui numa feira que teve na GV Ah. e achei assim, a estrutura muito bacana. Depois eu pesquisei, mas eu não entendi muito o que que era auditoria, consultoria. Eu achei bacana e fui. E Tá, mas comecei a peraí. Então, trabalhar. você fez uma faculdade de administração, é isso? Fiz faculdade de administração. Tá. E aí já no segundo ano de faculdade comecei o estágio lá na Arthur Andersen. E então foram 16 anos e meio trabalhando no mundo corporativo, com consultoria tributária. Então eu trabalhava com muitos executivos, fazendo parte de imposto de renda, planejamento tributário.
Depois eu trabalhei Tá, com supply chain, né, logística, tá. e depois passei para consultoria de riscos e auditoria interna. Então esse aí foram os últimos não, né, mas pelo menos uns 10 anos dedicados a esse olhar. Então o olhar de auditoria foi sempre muito presente, porque de alguma forma eu já tinha esse olhar para o detalhe. Então isso já me chamava a atenção. Mas não gostava tanto de olhar muito para os processos somente. Pelo contrário, eu não só olhava para os processos, mas também para as pessoas. Uhum. E de alguma forma isso me chamava a atenção. E esse olhar já atuava em mim sem eu ter essa consciência, né? Como um funcionário de uma empresa, o foco era o processo, não a pessoa. Ainda mais auditoria. Então, quem é do mundo corporativo sabe, né? Falou em auditoria, o pessoal já arrepia, assim, já tem Treme na aquele... base. Exatamente. E muitos tinham a fama, as crenças, né? Muitos tinham a fama do quê? O auditor é o cara que vem para ferrar. Então, ele, Exatamente. ele vibra quando ele encontra algo errado. É como se fosse Uhum. algo que satisfazia a pessoa. E nunca foi o meu movimento. Pelo contrário, o que eu poderia, assim, o que eu pudesse colaborar com a pessoa, eu tinha esse intuito realmente de entender o que está errado, se era uma questão de falta de compreensão, de ferramenta, enfim. Eu já tinha esse outro movimento. E por uma questão pessoal, em 2011, eu comecei a fazer terapia, mas terapia Uhum. tradicional. E lá, através da minha terapeuta, eu conheci as constelações familiares. Ah, E aí, aí que você foi infectado. exato, em maio de 2012, eu fui a um workshop do Renato já para constelar. Então, eu fui Ah, direto no de Renato cara você já foi para de cara. constelar. Já fui para constelar. Eu nem sabia o que que era, mas eu quis pagar para ver. E você Ah, estava lá, você. ao lado dele. É. E foi muito interessante, porque aquilo abriu meu olhar. Porque eu queria entender. Eu falei, nossa, mas como assim? Alguém vai me representar? Eu não preciso falar nada, mas o que que é isso? E ali eu tive Ah, você alguns... nem sabia o que Não, era, como funcionava e você foi. nada, Bom, foi nada. que Foi. nem eu, porque eu fui fazer o curso sem saber o que era também. É. Eu fui Eu, direto lá. eu Ó, senti caí esse também de impulso. paraquedas, né? Tive os insights, outros, uma outra parte parecia algo completamente fora da minha compreensão. Então, ficou durante um tempo em stand-by. Mas esse processo Uhum. de autoconhecimento começou. Fiz, em 2014, eu fiz um processo de coaching, então, com uma profissional. Só que a minha postura não foi a ideal. Por quê? Porque eu estava projetando no coaching a resposta. Então, como se ao final das sessões ela chegasse para mim com um documento e falasse, você vai ser isso aqui, ó, com a receita pronta. Eu fui com essa expectativa, mas a expectativa errada era a minha, né? Essa minha expectativa não foi atendida porque não é esse o trabalho de coaching. Tá, mas E peraí, aí, peraí, deixa eu te perguntar então. O que é que te levou a procurar o coaching? eu já não estava feliz na minha atuação, no meu trabalho, e já sentia que aquele não era o meu lugar na auditoria. Então, já dentro da empresa, eu já tinha passado, eu fui gestor de projetos, fui para a gestão de projetos e depois fui para a controladoria. Uhum. E aí eu só fiquei dedicado ao computador fazendo análise de documentos. A interação que eu tinha na auditoria com pessoas, as viagens, aquele movimento acabou. Ali eu entrei E numa era o crise. mínimo que te agradava. Foi uma proposta que eu recebi da empresa, uma possibilidade, porque eu tinha, até por um programa que eu estava participando, eu precisava rodar algumas áreas. E aí eu tive um Tá. convite do meu antigo gestor para entrar nessa área. Foi desafiador, porque era algo bacana, mas internamente já não falava mais comigo. E aí, assim, aí a minha performance foi muito aquém do que foi esperado. E aí eu fui desligado dessa empresa. E aí, quando fui desligado, eu entrei no coaching. Na verdade, acho que 2 meses antes de eu ser desligado, eu já entrei ah, nessa busca de querer olhar, porque eu já não estava bem. E saí do Mas coaching sem a resposta. você tinha alguma ideia, assim, tipo, ah, deve ser uma outra área, deve ser, ou você achava que ia mudar radical? O que Eu achei que vinha eu na ia tua mudar radical. cabeça?
eu achei que eu ia mudar radical. Eu falei assim, poxa, eu sou um cara criativo, a minha leitura, né? Gosto de pessoas, então pensava, vou trabalhar com RH. Dentro de mim passava, mas quando eu olhava para o RH das empresas, eu falei, mas eu não me conecto a esse tipo de atuação. E aí ficava aquele negócio embaralhado. Quero pessoas, mas não quero esse formato. E eu não sabia. E aí o coaching me trouxe vários elementos importantes, mas não me deu a resposta que eu queria ouvir, porque a decisão é sempre nossa, não do outro. Né? Eu estava esperando Sim. algo externo. E aí eu me frustrei, falei, caramba, né? Não recebi a resposta. O que eu faço? E aí me dediquei um pouco à fotografia, não de forma profissional, mas de fazer um curso, porque eu já fazia fotos, já fotografava de forma autoral, e sigo até hoje. O autoral para mim é muito importante. E até estava comentando esses dias com colegas e amigos que mesmo no curso de fotografia eu já saí um pouco daquela linha de seguir à risca as regras, né? Eu já gostava de mudar. A luz tem que ser aqui, né, desse lado, então eu quero colocar do outro. Não como do contra, mas querendo imprimir um pouco... Experimentar. Experimentar. E aí... E personalizar, provavelmente, também, né? Marcar, como é que é? Imprimir a sua marca, né? Exato, imprimir a minha marca. E, aliás, suas fotos são maravilhosas. São maravilhosas. Obrigado. Adoro suas fotos. Obrigado. E aí, fiquei um tempo assim, os recursos que eu tinha eram poucos, né? Não tinha nenhuma reserva, não tinha me preparado para esse momento de sair do mercado. Então, voltei novamente para o mercado, para trabalhar novamente com auditoria, mas já sabendo internamente, apesar disso não ser trazido, né? Eu não tinha essa consciência, mas internamente eu já sabia que ali não era algo no longo prazo. Era talvez uma capitalização, um fôlego que eu precisava. Tá, só para ter dinheiro para pagar a conta do celular, né? Aquelas coisas. Exato, para ter o recurso. Uma coisa importante, quantos anos você tinha na época? Em que momento? Nesse momento? Desse momento todo aí, de 2012. Quantos anos você tinha em 2012? 2012 8 eu anos tinha... atrás. 30 anos. Você tá com 38 anos? Tô com 38. Gente, você tá ótimo. Você tá ótimo. 38, tá, não, só pra gente ter uma ideia, né? Tá, então com 30 anos. 30 anos, ok. Então, 30 anos quando você foi fazer a constelação, e aí 32, mais ou menos, as coisas foram rolando. Os setênios, que fala, né? Eu tive uma mudança grande com 28, e aí com 35, que foi mais ou menos o período em que eu saí do mercado para me dedicar plenamente ao olhar sistêmico. Então, em 2017, eu sentia que eu precisava mais, comecei a frequentar workshops, falei, não, eu quero entender melhor, eu quero saber o que é isso. E aí foi quando eu comecei. E quando eu comecei, eu mergulhei. Aí, pouco tempo depois, na empresa que eu já estava, também fui novamente desligado, mas foi um presente que eu recebi. E foi interessante porque eu trouxe essa questão para o Renato, foi exatamente no módulo organizacional que ele deu, módulo avançado organizacional, que não foi o módulo 5, mas o... Sim. E aí eu falei, Renato, eu queria olhar, né? Módulo de empresas, né? De empresas, né? Ia ser minha segunda constelação. Eu queria olhar para isso, né, com ele. E aí ele falou para mim, está certo assim. Isso não é tema para constelação. Não constelou, verdade, eu lembro. Não. Gente, eu lembro. Quando foi isso? Isso foi em abril, não, foi em março ou foi abril de 2018. Gente, eu lembro. Você sentou do lado dele, você falou a questão e o Renato deu uma risada assim. Ele falou: não, isso não é para constelar. Tipo, exato. Aceita e tá certo. Confia. E tudo bem, vai sentar. Exato. Eu lembro. E foi a entrega, e foi esse movimento meu. Daí eu mergulhei, porque assim, até estava conversando com um amigo hoje, o Guido. Eu não sou muito da leitura, principalmente nessa temática sistêmica. Eu sou da vivência, por isso que eu mergulhei nas vivências. Então, passei a participar de workshops, webinário, seminário, treinamentos, porque é como eu aprendo, né? Me entregando e sentindo. Sim, e aí passei por bastante, assim, teve muito tempo de dedicação, porque é a forma como melhor funciona para mim.
né, o aprendizado. E para mim é um presente, assim, eu sou muito grato por tudo que eu recebi, por tudo que eu participei, pelas empresas, né, que eu passei, porque fazendo um olhar, né, ampliando o olhar e olhando um pouco o passado, eu tive a oportunidade de aprender a falar com pessoas, de dar aula, de fazer palestra, de ser exposto a grandes grupos, né? Que é algo que eu estou reaprendendo agora com a internet, porque eu tinha essa dificuldade, mas isso tudo já está no meu background. Sim. E agora é trazer isso, novamente olhar para isso como um recurso. Não como, acabou o mundo corporativo, apagou, vou começar do zero. Pelo contrário, a gente nunca começa do zero. A gente já não nasce zerado, né? Eu falo, a gente já não é um disquete. Ou, a minha época era disquete, mas Pois hoje é, não é um disquete é uma coisa pendrive para... formatado ou um HD zerado. Já tem tanta informação que a gente nem sabe. Pois é, muito legal. E você acha, você que você é jovem ainda, né? trinta e Sim, oito anos. Você acha que as pessoas da sua geração, mais ou menos, da tua idade para um pouco menos, tá. você acha que as pessoas têm medo desse tipo de mudança? Porque, Bruno, venhamos e convenhamos. Uma coisa é você trabalhar em auditoria e passar a Sim, trabalhar num escritório, né? É praticamente continuar com a mesma coisa. Você só muda de sim, empresa, você só muda de cargo, mas é tudo muito ali, né? Você mudou da água para o vinho, foi. né? Como eu. A, a Então, minha. como que é isso? Como que você vê isso nas pessoas da tua idade para um pouquinho mais jovem? Tá. Vamos dizer, mais ou menos na mesma faixa etária, eu sinto que nem todos ainda podem dar esse passo, ou por uma questão financeira, ou por não saberem para onde dar o passo. Então, assim, pensando, fazendo assim essa reflexão da experiência que eu tive, eu lembro de tantas pessoas reclamarem, sabe, do trabalho, de sempre ter algo negativo, algo ruim, sempre trazendo não gosto, insatisfeito, reclamando, reclamando, e era mês após Fulano é mês. chato, me Sim, sacaneia. pois é. E o que impede essa pessoa de dar o passo? Então, lembrando até da última empresa que eu trabalhei, eu lembro de muitas pessoas reclamarem, mas poucas terem coragem de dar o passo. Então, eu acredito que nem todos ainda estão prontos, nem todos têm os recursos e as ferramentas necessárias para isso, e muitos, inclusive, não darão, ficarão onde estão, mesmo talvez nesse movimento de reclamação, talvez seja a forma o funcionamento da pessoa é assim, né? É melhor o desconfortável conhecido do que o Sim, novo desconhecido. sim. E Ontem eu não é fiz uma fácil. live, ontem eu fiz uma live com a Yumi, que Sim. ela também trabalha numa empresa, né? E Uhum. eu estava fazendo uma analogia, né? A gente estava justamente falando, né, desse tipo de mudança radical e Uhum. tal. E a analogia que eu sempre faço é que a gente fica na beira de um precipício com paraquedas nas costas, claro, É, né? E a gente tem a escolha, ou a gente salta para o desconhecido, sabendo que o paraquedas vai abrir, o vento vai te levar para algum lugar, ou você dá 2 passos para trás, senta e fica esperando acontecer alguma coisa. Só que é, nisso, as pessoas estão passando por você, né? sim. Estão passando. Eu te perguntei isso com relação às pessoas da tua idade para menos, Uhum. porque eu acho que é muito interessante quando a gente convive com um grupo de pessoas dentro de uma área, você tem amigos dentro daquela área. E quando você Sim. muda, parece que as pessoas não te conhecem mais, né? E literalmente, tipo, o que o Bruno tá fazendo? O Bruno É. enlouqueceu. O Bruno, imagina, o Bruno vai virar terapeuta, gente. Que bobagem, imagina. Não é? É, Eu passei por é, isso também. eu me pegava muito, assim, me comparando com os colegas. Então, olhando assim, colegas que na minha idade já são presidente de empresa, ou que já têm Aham. cargo de diretoria. Eu tive uma ascensão, Ganhando mas, X, né? exato, eu tive uma ascensão profissional boa, mas se for olhar,
talvez aquém do que eu até poderia ou imaginava. Mas por quê? Porque não estava dentro de mim aquele mundo, né? Ou esteve naquele período, naquela quantidade necessária, foi o necessário. Mas enquanto eu ficava me comparando, eu me frustrava, me preocupava. Então, sim, emocionalmente era um desgaste muito grande, porque era uma pressão. Vou ser promovido, não vou ser promovido, eu não estou performando. E aí vinha aquele sentimento interno, eu não estou performando, mas estou sendo pago para isso, então eu sou uma fraude. Né? E aí e aquilo tudo atuando. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Vou ser demitido em algum momento. E assim, às vezes a preocupação de ser demitido era mais danosa do que a demissão em si. Porque quando eu recebia, primeiro que eu já sabia. Nos dois casos eu já sabia que eu seria desligado. Eu já sentia. Tanto que assim, eu já tinha feito... O Bruno já tinha se desligado do ambiente. Isso era o mais incrível. Tanto que nas duas situações eu já estava com tudo pronto. No dia que eu recebi a notícia, eu já sabia. Eu sabia o dia, eu sabia o momento, sabia tudo. E como foi libertador a saída da empresa. Eu saí com tanta gratidão, mas numa leveza. E olhando, falei assim, para de comparar, né? Não fica... Teve algumas pessoas assim que eu fiquei, para de olhar para fulano ou ciclano, porque esse é o caminho deles. Segue, aprende qual que é o seu caminho. Não fica olhando para o lado, olha para frente, foco. E a vida também foi muito... Eu me sinto muito abençoado assim, por tudo que eu recebi e por tudo que foi aparecendo. Então, eu fui muito agraciado, tive muito suporte de poder dar os passos que eu estou dando. Né? Assim, o apoio familiar foi muito importante. O incentivo, a confiança, a receptividade dos colegas e também o meu sim, né? É a entrega de estar dedicado e não ser algo duro, não é um sacrifício, pelo contrário, até comentando ainda com o Guido, eu falo assim, nos dias de workshop eu não preciso nem de despertador, eu acordo energizado, com um prazer, ou quando eu vou fazer algum atendimento, é tão bom para mim, eu me sinto tão bem, que foi, nossa, eu poderia passar horas e horas e horas. Sim, nossa senhora, a gente pode virar madrugada trabalhando, Exato. que tá tudo bem, né? Pra gente é como se estivesse comendo alface. Que é algo que eu não entendia, né? Porque o pessoal falava da síndrome do Fantástico, né? Domingo à noite batia Fantástico, Sim. era o momento da tristeza. Acordar segunda-feira e aquela tristeza. E para mim, e eu falei assim, faça o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar. E isso para mim não fazia sentido até eu aprender e vivenciar esse momento que eu estou vivenciando. Que para mim não tem horário, não tem mais esse negócio segunda das 8 às 5. É qualquer horário. É meia-noite? Vamos, é meia-noite. Não tem mais essa liberdade que eu sinto, é um presente, né? Poder vivenciar isso, para mim é o certo. Não sei se são para todos, mas para mim é o que eu estou me permitindo vivenciar e que tem sido um grande, grande presente. Por mais desafiador que seja. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Tem aqui embaixo, na barra do seu celular, tem um símbolozinho que é um triangulinho, é igual um avião. Esse aviãozinho, se você clicar, você manda um aviso dessa live para os seus amigos. Mande para as pessoas que estão passando por esse momento de trabalho. Sim. Né? Que estão, tipo, eu tô de saco cheio, eu preciso mudar. Ou, melhor, ou pior, né? Depende do ponto de vista, a pessoa acabou de ser demitida. Porque, assim, a minha história é muito parecida com a sua num outro sentido. Eu trabalhei desde os 18 anos com moda. Eu fiz tudo com relação à moda, tudo. Eu fiz estilismo no Senac, então eu cheguei a desenvolver coleção para algumas marcas. Nada muito extraordinário, mas tudo bem, né? Eu extrapolava a minha criatividade. Trabalhei com outras coisas também, trabalhei como atendimento de um fotógrafo, mas tudo meio que nesse mundo meio fashion, meio pop, meio luxo, sabe? Sim. E foi interessante porque na época, bom, eu tenho 55, né? Tenho um pouco mais que você. Então, na época eu comecei a trabalhar no Empório Armani, que foi quando a Armani veio para o Brasil, quando as marcas estrangeiras começaram a vir para o Brasil. Uhum.
E antes disso eu tinha trabalhado no Ricardo Almeida também, que é marca de Sim. luxo, alfaiataria. Até hoje eu sei tirar medida de terno, né? Quem precisar, eu sei Opa, tirar opa. medida. Não, eu adorava, eu adorava, adorava, adorava. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que também, sabe, não estava encaixando, né? Por mais que eu gostasse. E engraçado quando você falou, né, que você viu a demissão como um presente. Para mim aconteceu a mesma coisa. Eu fui É, demitida do Emporio Armani pouco depois, acho que da virada do ano, e eu achei isso sensacional, que eu falei, agora eu vou descansar, eu não sei o que que eu vou fazer. E assim, eu relaxei tanto, eu fiquei tão de boa, uhum, que aí, olha só, um amigo meu me ligou num dia. Falou assim, Cris, eu fui numa mulher, ela joga umas coisas, tipo, igual um jogo de cartas, mas ela não usava carta, ela usava aham, cristais. Aí ele falou, você tem que ir lá nessa mulher. Eu falei, que doideira é essa? Eu era zero esotérica, apesar de estudar astrologia e sim. essas coisas desde os 15 anos. Mas sempre como uma coisa, tipo, paralela, era para minha diversão e ponto. E aí, na sequência, minha mãe falou assim: ah, é aniversário de uma amiga minha, me leva lá na casa dela. E eu levei minha mãe lá, deixei ela lá, falei: ó, quando você quiser voltar, você me liga e eu vou te buscar. Aí minha mãe me liga um pouco depois, dizendo assim: Cris, a minha amiga quer conversar com você. Eu falei: ai, que saco, o que que essa mulher quer conversar comigo? Eu nem conheço ela. Quer conversar o quê? Falar A o quê, mulher né? vira para mim e começa a falar que eu devia fazer reiki. Devia fazer um curso de reiki. E aí eu fiquei com isso na cabeça, meio que não dei bola, né? E Uhum. coincidentemente eu tinha ligado para tal da mulher que o meu amigo tinha falado. Fui lá fazer a consulta com ela uma semana depois. E a mulher falou a mesma coisa, você tinha que fazer curso de reiki. Eu falei, porra, duas pessoas falar a mesma coisa, para mim é alguma coisa. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Eu fui fazer o curso de reiki, o alemão, era um alemão, cismou comigo, ele deu o curso para mim, porque tinha lá um exercício que ele falou que eu já tinha o reiki aberto. Eu falei, que reiki aberto? Eu nem sei o que você está falando. E aí, menino, uma semana depois, eu olhei para o jornal, eu falei, quer saber? Eu vou ligar numa sala aí, vamos ver quanto custa, né? Eu estava desempregado, Sim. eu ganhava tanto dinheiro, você não sabe. Mas eu larguei tudo. Uhum. Aí, porque até então eu pensava o quê? Eu vou só dar um tempo e depois eu volto, né? Eu Sim. tenho trabalho em qualquer lugar que eu queira trabalhar. Eu era muito boa no que eu fazia, enfim. Daí eu liguei para uma mulher aqui no Campo Belo, aqui em São Paulo. A gente ficou conversando 2 horas. Nós éramos as melhores amigas do jardim de infância, sabe? Eu nunca tinha visto a mulher na vida. Fui lá no dia seguinte, eu gostei da sala, aluguei. Bruno, eu É. foi tempo de ir na Tok Stock, comprar mesa, comprar uma cadeira, comprar umas coisinhas. Em uma semana eu estava com a agenda lotada, sem entender nada. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Sim. Só que aí, com o tempo, eu fui entendendo que a vida estava me mostrando que era isso que eu tinha que fazer. Porque senão ninguém ia marcar consulta comigo. É. Né, eu não era uma terapeuta. Eu fiz um curso de reiki, abri o tarô, porque o tarô também eu abro desde os 15 anos, então, para mim, eu estava brincando, né? Sim. E aí foi indo, até que virei terapeuta floral, sou terapeuta floral há 21 anos, Uhum. e 10 anos depois conheci a constelação, que foi assim, eu queria fazer um curso de gestão de... Não, de um curso de liderança. Eu tinha visto na GV, eu ia fazer um curso top das galáxias, custava carésimo. Eu falei, eu vou fazer esse É. curso. Por quê? Porque eu atendia muito executivo. Eu falei, eu preciso me aprimorar nessa linguagem e tal. Sim. E aí eu não sei por que eu pensei em pedir um conselho para a psicóloga do meu ex, porque eu achava que ela era muito boa. E aí ela me ligou, a gente conversou, ela falou, não, me explica direito o que é que você quer. Aí eu falei, ela falou, anota aí, você vai anotar um telefone. Ela me deu o telefone da Marli. Você vai procurar um cara chamado Renato Bertatti. Você vai fazer um curso de constelação familiar. Você já ouviu falar?
Na minha busca desse curso de gestão de Uhum. pessoas, eu até vi uma ou duas coisas falando de constelação, mas nem imaginava o que que era. Imagina, não é que nem Claro. hoje. É. É há 10, 11 anos atrás. 11 anos atrás isso. Ninguém falava de constelação. E cá estou eu, porque aí eu parei. No primeiro dia de curso eu não sabia o que que era. Eu liguei para a Marli naquele mesmo dia que eu conversei com a Alicia, que é uma psicóloga. Uhum. Agradeço ela até hoje, né? Porque afinal de É. contas foi ela que me colocou nisso. Eu liguei para a Marli à noite, era uma quarta-feira, e ela falou, me contou, falou. Eu falei, quando começa uma nova turma? Ela, foi, voltamos, Travou? foi. Parou no amanhã. É o horário É. mundial das lives, né? Esse é o problema. Por isso que eu gosto de fazer live mais cedo. É Porque, horário de meu, pico. horário de É, pico, é congestionamento. Daqui a pouco a gente escuta até as buzinas aqui das lives. é, Mas então, aí no dia seguinte eu fui para lá no Renato, é. primeiro dia de módulo, módulo 3 direto. Não sabia o que era nada, nada. E tô aqui, né? 10, 11 anos depois, amando tudo. Porque eu acho que eu me encontrei, sabe? Eu me achei. Sim. Eu me achei, literalmente eu me achei. É um Agora eu queria autotrabalho, né? comentar. Nossa, nossa. É, Eu queria é. comentar com você uma coisa. Fala. Não, não, pode ir. Queria comentar com você uma coisa que eu acho que eu vou fazer, eu vou dar uma aula dia 9 de junho, todo mundo está convidado aí. Vou dar uma aula sobre dinheiro, tudo sobre a visão sistêmica, né? Eu joguei um monte de caixinha de perguntas, você precisa ver cada Uhum. coisa que as pessoas perguntaram, cada coisa que as pessoas contaram, assim, incrível, incrível. Então vai ser uma aula muito rica. Ah, e aí, eu me dei conta do seguinte, é que a gente talvez não tenha passado por isso, por causa de tudo que a gente viveu, né? Mas é muito interessante como muita gente tem uma crença e sofre porque acredita nessa Sim. crença de que todo e qualquer ser humano só vai ser feliz se trabalhar naquilo que ama. É. E aí, o que eu tenho observado é que, para algumas pessoas, isso é fato. Sim. Talvez para mim, talvez para você e talvez para algumas pessoas, isso é fato. Eu acho que isso é uma visão minha, claro, né? Não tem nada a ver com o Bert ter dito nem nada, mas é uma visão minha. Eu acho que a gente. Bom, tem uma frase do Bert que a gente pode associar a isso, né? Quem tem coragem e dá um passo ganha um presente. Sim. Né? Eu acho que essa frase do Bert é a mais maravilhosa de todas. Mas eu acho que existem pessoas que elas talvez não estejam no momento delas, e é isso que eu quero que você dê a sua opinião sobre isso. Mas eu acho que existem pessoas que estão num momento diferente da vida delas e elas ainda não estão prontas para isso. Então, por que não encarar aquele trabalho, aquele ofício como é ali que eu ganho dinheiro, é ali que eu estou servindo, né? Servindo a Exato. pessoa, servindo a comunidade, né? Comunidade como um grupo social, né? Sim. Servindo a população, enfim, não importa. E quem sabe eu estou pronto lá na frente, quando eu estiver disposto a não ter medo de abrir mão de algumas coisas, porque tanto eu como você, a gente abriu mão de muita coisa nesse salto. Sim. A gente saltou literalmente desse penhasco. Sim. Né? Eu tinha 33 anos na época. E realmente, você falou bem. Eu também tive o respaldo da minha família, Uhum. apesar de que por 5 anos todo mundo falava que era loucura, que era besteira, que eu tinha que voltar, né? Porque eu não ganhava É. muito. E não, porque imagina que absurdo, você vai viver disso, aí isso é só um hobby, né?
E eu lá persistindo, mas muitas noites eu tive dúvida. Muitas noites eu Sim, pensava, meu nossa. Deus, será que eu tô fazendo merda? Mas quantas vezes eu já não pensei isso? Quantas? Mas a vida mostra. E é interessante, cada vez que eu duvidava, eu recebia uma resposta de algo mostrando que é o caminho. É interessante o que você falou. Aqui não se trata da pessoa falar, vou amanhã, segunda-feira, vou me demitir e... Não, pelo contrário. Já que está... Se você está num lugar que você não gosta, então, o que que tem de bom? O que que funcionava para mim? Eu não estava feliz, mas eu precisava daquele recurso. Aquilo ali é o que ia me dar guarida, né, suporte para o futuro. Então, como é que Até eu para ter aliviava? dinheiro para pagar os cursos, né? Exato, que não é pouco, né? Não O é que eu não barato. gastava em um mês, eu gastava por dia depois, né? E então, assim, quais eram os meus momentos de prazer? O almoço, por exemplo, eu sempre valorizei me alimentar bem, comer com prazer. Então, eu me permitia almoçar bem. Eu gosto de aprendi a tomar café, então eu gosto de tomar um bom café. Eu andava ida e volta 3 quilômetros na hora do almoço só para tomar um café, mas assim, era algo que me dava um prazer. Então, valia a pena. Então, eu falei assim, conversar com amigos. Então, ter o momento do café da tarde, assim, então, né, vida perfeita não existe, né? Só alegria também não existe. Mesmo quem trabalha na Disneylândia, uma hora deve Pois é, cansar. É igual aquela imagem que a gente tinha quando criança. Queria tanto trabalhar no McDonald's e poder comer todo dia McDonald's. até parece, né? Não é assim, porque esse é o mundo real. Então, Sim. assim, dentro do que eu tenho hoje, das minhas possibilidades, o que que eu posso, o que que é bom, o que eu gosto, tem que ter alguma coisa que eu gosto, não pode ser 100% negativo, e o que que não é bom. O primeiro passo que eu entendo é primeiro ter essa consciência. Tá, eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo. Dá para sair? Não dá. Então, o que que eu consigo, qual que é a minha válvula de escape? Né? Como é que eu equilibro isso? Para ir, né, balanceando, para não tomar nem para um lado nem para o outro. E planejando, pesquisando, né? Às vezes, as coisas aparecem quando a gente... Às vezes não. As coisas aparecem quando nós estamos prontos. Então, não querer dar um passo sem estar pronto e nem ficar parado quando o sinal já abriu, né? Porque senão vem trator e passa por cima. Em que momento que a gente... Só que isso é muito sutil. Como saber, né? E muitas vezes não vai ser algo racional. É confiar em si. E aí vem o que a gente falou, né? Esse autotrabalho, essa autoconsciência de se perceber. Estou O pronto ou gato não estou passando aqui. pronto? E muitas vezes a gente não vai saber se a gente está pronto, mas a gente vai ter que confiar. Vai ter que dar o passo. E não é fácil. Dá medo, dá muito medo. Sim, As incertezas, elas são presentes. As inseguranças. Mas assim, ou eu tenho foco e confio no que eu estou fazendo, ou amanhã, segunda-feira, eu estou batendo na porta da empresa para voltar para o mercado. E eu, por muito tempo, eu senti isso. Porque eu sentia que eu estava no curso, o meu trabalho não estava fluindo como eu esperava que ia fluir, os meus recursos acabando, e falei, o que que eu faço agora? Ou eu entro no pânico e volto para aquele mesmo status, ou eu confio. E como foi difícil confiar. E cada vez que eu relaxava, vinha. Sempre na medida que eu precisava, não na medida que eu queria. E como é difícil, né? Não ser a é nossa porque vontade. eu acho que isso é fé, né? Isso é fé. É. É a fé na concepção maior, porque você tem que acreditar naquilo que você não sabe que é, né? Eu lembro, na igreja, né, eu frequentei a igreja por 15 anos, a igreja batista, e eu lembro de um amigo falar que fé é crer naquilo que não se vê. E falar assim, é confiar, é saber que, na minha linguagem, Deus, algo maior está no controle. E eu estou de acordo. Eu confio e entrego. Né? Mas É tomou por ação, isso, né? Tem ação. Não é simplesmente claro, Deus vai me salvar, Deus vai me ajudar e estou aqui no sofá esperando Deus bater na porta ou alguém vir. Eu não creio nesse conceito, mas eu creio que nós somos inspirados se nos permitirmos. por isso que eu acho um exercício muito bom para as pessoas, para quem está ouvindo a gente,
Não é que eu e o Bruno somos pessoas extremamente corajosas e nós somos... Não, nós somos pessoas como qualquer pessoa por aí. A diferença é que a gente... Bom, nós somos dois arianos, né? E como dois arianos, a gente tem um certo facilitador. A gente se joga realmente, né? Mas eu acho que fazer o exercício, para quem está ouvindo a gente agora, fazer o exercício de imaginar, você fecha os olhos e imagina que você está na beirinha de um penhasco. Você tem aquele canyon ali, né? Você tá de paraquedas, você não tá saltando para morrer. Você tá de paraquedas, você tá saltando para ir para um desconhecido, para ir para outro lugar. Aonde será esse lugar? O vento vai levar. O paraquedas vai te levar, né? E assim, eu sempre falo para as pessoas, né? Deus, é o que eu acredito, Deus não é um cara sacana. Ele não é filho da puta. Ele só quer o melhor para nós. Então ele não vai te sacanear, né? Sim. Então se a gente ficar imaginando que a mudança vai ser ruim, com certeza vai ser ruim, porque você não vai ter olhos para olhar para aquilo que é bom, você só vai ter olhos para olhar para o que é ruim. Exato. Tem uma outra coisa que eu sempre falo, né, nas consultas, né? Quando as pessoas falam, mas né, a gente pode passar por um monte de coisa ruim, como é que a gente vai saber? Eu falo, imagina que você está num carro sem freio, você está indo por uma avenida sem freio, e tem alguém no alto de um prédio, na esquina, como se fosse um agente da CET, ele está na confluência de duas ruas importantes. E do outro lado vem vindo um caminhão sem freio. Só o cara que está lá no prédio, olhando, né, os dois, sabe que eles vão morrer. Só ele. Sim. Mas o cara que está no carro não sabe, o cara que está no caminhão não sabe. Aí fura o pneu do cara. E o carro desacelera e ele para. E ele fala, que merda, eu tava atrasado, sei lá. Tava precisando chegar logo. Que azar que furou o pneu. Que azar não, né, meu filho? Que sorte que furou o teu pneu. Então, eu acho que as pessoas não enxergam as coisas boas nas coisas ruins. Sim. Né? Eu confio É sempre o copo plenamente. mais vazio. Eu confio plenamente na vida. Isso foi um aprendizado. Não foi fácil, não foi do dia para a noite, mas foram sinais. Sinais atrás de sinais. De entregar. Porque eu sabia que se eu quisesse ter o controle, não ia funcionar. E não funciona. Primeiro que a gente não tem. Então, era um desgaste energético muito grande. Era uma distração muito grande. Quando eu percebi que eu não tinha, eu falei assim, ou eu me rendo de forma humilde, ou eu vou querer lutar com algo maior. Como eu sei do meu tamanho, não quis lutar. E aí, mas é um exercício. É um exercício. É como... Requer muito mais do que disciplina e coragem. É uma persistência e algo que se renova a todo segundo, a todo instante. Então é algo, assim, é igual, eu até brinquei esses dias, é igual antigamente, quando a gente achava o sinal do celular e não podia nem respirar, porque saiu, perdia o sinal. Sim, É isso. Toda hora, às vezes, essa sintonia, ela está presente. O quanto que eu estou realmente linkado, conectado ou não. E qualquer movimento falso, eu perco essa conexão. E aí vem insegurança, vem o medo, vem as questões, vem as dúvidas, vem a autocrítica, a autossabotagem, vem o julgamento, vem todas aquelas crenças, aí vem assim. Então, respirar e buscar novamente onde está o meu alinhamento, onde eu estou. Você sabe que eu sou uma pessoa que acredita muito em sinais invisíveis, né? Sim. Eu acho que quando a gente tá passando por algum momento e a gente fala, ai, Deus, o que você quer comigo? Né? O que você está me falando? Eu sempre brinco, né? Eu falo que os anjos passam assim, né? Com uma placa e a gente está olhando totalmente para o outro lado. Então, para mim, eu tenho como regra o seguinte, eu jogo uma mensagem para o universo, né? E aí eu começo a prestar atenção
em tudo que acontece ao meu redor. Porque às vezes esse sinal, ele é tão sutil, ele é tão mínimo, mas eu acho que aí a gente tem que ter essa abertura, né, para aceitar também que aquilo que a gente está começando a perceber não é naquela direção que a gente gostaria. Sim. Né? Então, eu tenho por mim uma regra assim. Então, vamos supor, Bruno, vamos. Hoje é sexta. Bruno, segunda-feira, vamos almoçar lá na Bela Sintra? Você fala, vamos. Ok. Aí amanhã eu acordo com enxaqueca. Isso não é bom. Aí domingo, putz, eu vou pegar meu carro, tá com o pneu murcho. Bruno, desculpa, mas não vai rolar. Sabe? Eu presto muita atenção nessas coisas. Porque se eu tô colocando uma coisa para o universo, eu tô colocando um desejo futuro, respostas vão chegar. Só que a gente tem que ficar esperto para perceber essas respostas, né? Senão a resposta vem e você reclama porque não veio. E às vezes é muito tênue, porque assim, pode ser que a dificuldade seja para... Será que realmente... E assim, um amigo uma vez me falou, quando eu comentei que eu estava um pouco chateado, assim, das dificuldades, foi assim, parece que não tá fluindo, o trabalho não estava fluindo como eu esperava. Ele falou, será que isso não é um... Ai, peraí, Bruno, volta, tá. porque deu uma travada. Peraí. Travou. Você encontrou com seu amigo. Esse amigo, eu falei que não estava fluindo do jeito que eu esperava. Ele falou assim, será que isso talvez não é uma verificação do próprio universo de quanto você realmente está empenhado nisso? Então, ao invés de você olhar... ele falou assim, ao invés de você olhar para o que está faltando, será que você está realmente entregue a isso? E aí, eu já usei exemplo assim, em workshop que eu marquei, que foi uma pessoa só. Eu poderia simplesmente falar, nossa, eu sou um fracasso, não atender, pelo contrário. Isso já aconteceu 2 vezes e foram 2 presentes muito grandes. E atender com a mesma alegria e dedicação do que se tivesse uma sala cheia, porque não é quantidade. Com certeza. Isso para mim foi um aprendizado tão grande, e assim, se tem ninguém, mas eu estou lá disponível, eu estou aqui disponível. O que eu tenho que aprender com a sala vazia? Então mas não é fácil. É algo que assim mexe um pouco com a gente que aí é o questões. Ego, né? Exato. É o ego e a comparação com os outros. Eu acho que aí é que a gente trava, né? Exato. E por isso que eu falei... mas fulano fez um primeiro workshop e tinha tantas pessoas. Por isso que eu falo dessa conexão muito frágil, que assim, sair disso, aí vem tudo. Aí começo a me questionar, eu olho a sala vazia, falando, não acho é que eu isso, tenho que não é isso, voltar não é isso. mesmo para o mundo empresarial. Mas a persistência também é importante, né? Eu sou um pouco teimoso, né? Eu tendo... Tchau pro gato, né? Eu sei que eu sou teimoso, então quando eu quero algo, essa persistência eu sei que eu tenho. Então quando eu ponho algo na cabeça é difícil, mas assim, eu vou atrás, eu faço acontecer. Então eu aprendi a valorizar, e eu sei que os meus pais têm isso, né? Então eu reconheço que tanto meu pai quanto minha mãe, eles têm essa questão da persistência, de fazer. Eu quero do meu jeito, não de ser, tem que ser do meu jeito, senão eu não quero, mas eu sei que o meu jeito é o que vai ser, enfim. É interessante. É uma aventura, né? Na verdade. A vida é uma aventura. Exato, e essas a trajetória. essas mudanças, porque é interessante, né? Porque eu, como terapeuta, já há 21 anos, eu já me deparei com tudo quanto é tipo de pessoa e tudo quanto é tipo de problema, né? E é interessante porque quem procura ajuda é sempre aquela pessoa que tem uma vida, às vezes, cheia de sinais, sabe? É uma pessoa que, às vezes, tem uma vida... Não estou falando uma vida fácil, porque, às vezes, é realmente muito difícil, mas uma vida cheia de sinais e ela não percebe. Então, eu acho que esse é o grande papel que a gente tem, né?
não só como constelador, mas como terapeuta, como psicólogo, né? É ajudar a pessoa a enxergar. Eu acho que uma boa imagem é que nós temos na nossa mão um lampião, né? A gente tem na nossa mão uma luz, que não é um holofote, é uma lanterna, né? E quando a Sim. pessoa vem nos procurar, a gente consegue iluminar um pouco o caminho para ela. Sim. Mas ela tem a opção, tipo, ah, nessa meia escuridão eu não vou, né? Ou então ela fala assim, ah, não, mas desse jeito iluminado, eu queria mais luz, eu queria ter certeza que esse é o caminho certo. Bom, aí já não é com a gente, né? Quem quer certeza, Certeza não certezas existe. não terás, A gente não né? sabe se vai estar vivo amanhã. É, Quem que ia imaginar que um vírusinho ia parar o mundo, né? Eu estava é. brincando outro dia. Acho que tanta gente falou para o mundo que eu quero descer, realmente parou, Foi né? engraçado que no último workshop que eu fiz em grupo foi dia 11 de março e eu coloquei a música do Raul Seixas, O Dia que a Terra Hum, Parou. Porque sei. era uma música que primeiro que eu não escutava e não escuto Raul Seixas, mas ela me vinha na cabeça essa música. Eu falei, meu, que música é essa? Fui procurar, achei. Resolvi, senti que tinha que colocar no workshop. Não deu 2 dias, veio o anúncio de que a partir do dia 16 de março a gente ia entrar em quarentena. A gente não sabe, né? Os sinais, eles estão disponíveis o tempo todo. Às vezes o sinal está muito nítido, mas eu falo, não, mas será que é isso? Pisca a luz, então, se for isso, mas o sinal está lá. Então, assim, eu começo a testar, a duvidar. Duvidei, perdi a conexão. Porque aí eu parto para o racional. Não, se não for esse exato sinal, então não é para ser. Mas o sinal, às vezes, é assim: é esse sinal que está disponível. Não é o que você quer. E muitas vezes nunca vai ser o que a gente quer, justamente para Sim. ou você confia, ou você vai ficar no racional e vai bater cabeça. E aí o sofrimento faz parte, porque essa teimosia, essa insistência de não se curvar, dessa arrogância de achar, não, tem que ser da minha forma, eu sou bom, eu sei o que é certo. E aí A sofre. gente não sabe nada, né? Ixi, A gente não sabe nada, não. a gente é um cotoco de nada de. Eu estava me lembrando, né? Uma pessoa me mandou, o ano passado, me mandou na caixinha dos stories, né? Falando assim: Uhum. minha mãe morreu, eu fui demitida e eu vou ter que sair do meu apartamento, estou desesperada, e agora? Eu falei, gente, olha que oportunidade. Aí eu pus a foto como se tivesse tirado de dentro de um avião, pus Uhum. um GIF de avião e falou: olha É. a vida te falando, vai embora. Olha a chance que você tem de viver o mundo, né? Você não tem nada mais te amarrando, né? Sim. E a O pessoa que tá é. lá sofrendo porque a mãe morreu. A mãe morreu, é triste, lógico que é triste, mas agora ela não tem Sim. mais nada que prenda, ela tá livre, né? O que ela não Agora. fez que poderia fazer agora. E quantos não dizem, o dia em que meus pais morrerem eu vou me permitir. Quantos não ficam com a vida travada na expectativa que não posso fazer isso, não posso dar desgosto para os meus pais, não posso decepcionar os meus pais. E aí simplesmente para. Agora, como é que esses pais olham para esse filho, vendo ele frustrado, triste? E como é que fica esse núcleo familiar? E como é que essa pessoa também fica? Porque se ela não está bem, isso vai refletir imediatamente nas relações, e principalmente nas principais relações, porque é mais fácil maltratar meus pais do que um amigo, né? É mais fácil maltratar alguém as pessoas que eu mais amo do que aquelas que eu menos amo. Ou, não sei se menos amo seria o termo, mas que eu não tenho mais distantes, né? E aí fica aquele ciclo, aquela dinâmica triste dentro de casa, aquela Sim. insatisfação, aquela ingratidão, aquela infelicidade. E quando um está infeliz, isso acaba reverberando em Contamina, todos. né? Contamina. Contamina. E aí, para viver uma vida miserável, uma vida triste, sendo que a gente pode, se assim desejar, ter uma vida diferente, então
Tem um musical chamado Don Quixote, né, O Homem da La Mancha, que eu assisti algumas vezes, porque falou muito comigo aquele musical. O Hum, primeiro que eu assisti foi em 2013, acho, ou 14, enfim. Eu assisti algumas vezes. E lá uma frase me marcou muito. No final da guerra, um soldado ferido falava, ele não estava se questionando por que ele havia, por que ele estava morrendo, mas ele se questionava por que ele havia nascido. Aquela frase me marcou tanto, e é isso, assim, porque ele havia nascido. por que ele havia nascido? E quantos Qual o não devem se... propósito, né? Qual o meu propósito? Por que eu estou nessa vida? Não é só para me divertir, não é só para comer bem, não é só para viajar, ou fazer post e tirar foto. Pelo contrário, isso é distração, né? O principal é o que a gente muitas vezes não quer olhar, né? Quais são os aprendizados? O que eu tenho para entregar? Porque todo mundo tem. Todo mundo veio com uma mensagem, um pacotinho, uma encomenda. Será que eu estou entregando aquilo que eu trouxe, que eu deveria entregar? Porque se eu não entregar, eu vou voltar com esse pacotinho e pode ser que, enfim, venha com mais Vai dar carga. ruim. Exato. Um pensamento que eu gosto muito de passar adiante é que o equilíbrio nos paralisa. É só o desequilíbrio que faz a gente, né? Quando a água bate na bunda, você tem que sair, você tem que fazer. Então, eu acho que o maior objetivo que a gente tem não é ficar equilibrado, não. Quanto mais desequilibrado, melhor. A Né? Mais a gente instabilidade movimenta, né? com certeza, com certeza. Você- Bruno, olha, a é, nossa conversa está maravilhosa, mas a gente só uhum. tem mais 5 minutos. Então, Tá. eu gostaria que você deixasse assim uma última mensagem ou, sei lá, um último Ó, recado para essas pessoas que sim, vão ouvir a gente, que estão nesse ponto, tipo, ai, será que eu mudo? Ai, será que eu vou sim. ter coragem? O que você pode dizer a elas? É, confiar. Então, primeiro, buscar entrar em contato consigo, saber assim, o que eu gosto, o que me dá prazer. Isso que me dá prazer pode ser um meio de vida, pode ser que não seja. Talvez eu tenha que ter algo que me dê sustentação e eu tenha algo, porque a vida não é só de alegrias. Então, talvez o trabalho que você esteja é o trabalho certo para você nesse momento. Agora, o que pode te trazer prazer nesse momento? É algum curso, fazer algo diferente, é de repente até uma movimentação interna. Então, não é sair se atirando sem planejamento ou de uma forma inconsequente, Sim, mas é tampouco se fechar para aquilo que aparece. Então, esse momento tem que ter um, específico, né? Tem que ter um meio termo, né? esse momento de agora, ele é muito especial. Então, aproveitar esse momento, em todos os aspectos. É um momento muito especial que nós estamos tendo. Não estou falando que seja fácil. Para Sim. muitos vai ser muito difícil. Mas é um movimento e um momento que a gente tem para fazer, mudar algo que a gente tanto queria. Quantos queriam tempo para repensar, para ficar em casa? Muitos estão tendo. E o que será que as pessoas estão fazendo? Voltar no padrão anterior, nada valeu a pena. Agora, dar um passo diferente, toda a dificuldade terá valido. Sim, muito bom. E confiar na vida, Sim, com certeza. Eu, olhar para as eu, coisas boas. eu acho que realmente eu estou falando isso desde o início da quarentena, né? Eu acho que é um presente para a humanidade, assim, de um tamanho que a gente realmente não tem ideia. E quem sabe daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a Sim, gente vai poder falar coisa, ou aconteceu, né, aquilo que mudou o mundo, ou aquilo que, né? exato. Está vivendo isso em tempo real, em algo que vai estar nos livros, talvez livros ou Gente, a gente publicações na está fazendo parte internet. da história. A gente está Exato, em fazendo parte tempo da real. história, Olha o gente. É privilégio. incrível isso. Eu não estou lendo, eu estou vivendo, né? O que é o mais incrível. Exatamente. Não, e eu estava falando ontem, né, com a Yumi também, porque ela tem uma filha de 11 anos. Imagina ela, quando ela for adulta, ela vai falar, não, Sim, porque, né, minha mãe, porque a turma da minha mãe, né, no trabalho dela, na vida dela, né, as a gente não mudanças e as sabe. transformações, sim. Quantos poderão ter a vida transformada se assim desejarem?
Então, assim, como uma mensagem última, eu queria dizer, se você, não você, Bruno, mas se você que está Sim, assistindo a gente, descobrir que você foi demitido, encare isso como um presente. É lógico que é difícil num primeiro momento, mas lembra do exemplo que eu dei do pneu furado. A gente pode